Sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje eu vou conversar com Rafael Moya Filho. O Rafael, ele já escreveu vários livros aqui pela Escortece, e o mais recente livro dele é Esses Loucos, Lúdicos e Desinformados Patriotas. Esse é o mais recente lançamento do Rafael e encontra-se disponível no site das livrarias Asa Bessa e da Amazon. Olá, Rafael, tudo bem com você? Olá, tudo bom? Como vai você? É um prazer estar aqui novamente. Prazer é o nosso, né, de receber você aqui mais uma vez para falar de mais um trabalho seu, né? Como eu disse lá no comecinho, você tem outros livros, né, já publicado aqui pela Escortece, né? E esse é o seu mais recente trabalho, né? Sim, é o oitavo livro publicado aí pela Escortez. Certo, quer dizer, você gosta bastante de escrever, né? Gosto porque eu tenho feito os lançamentos com uma periodicidade bem razoável, bem curta, né? Eu lancei em maio de 2023 o sétimo livro. Estamos agora com esse livro sendo lançado, né? E já estou terminando não, já terminei. A minha filha, que é jornalista, está fazendo a revisão editorial do meu nono livro, né? Que eu pretendo lançar lá com vocês na Bienal Ah, olha só, esse ano. bacana. Bacana. Esse Isso, ano. agora em 2024 nós temos a Bienal do Livro, né, aqui em São Paulo, né? Isso, Então você perfeito, já está se perfeito. programando. Que bacana. Deixei reservado e o livro está pronto, né? Aí, logicamente, o livro está pronto, não. E eu vou mandar para a edição aí, talvez em fevereiro, março, né? Para que dê tempo da gente fazer esse lançamento lá, né? Tranquilamente. Certo. Então vamos falar agora desse seu mais recente, né? Mais recente lançamento aqui pela editora, Esses Loucos, Lúdicos e Desinformados Patriotas. Fala um pouco para a gente desse livro. Perfeito. Esse livro, ele começa antes das eleições de 2022, ou seja, ele vai lá atrás, em 2014, 2015, né? E ele tenta, logicamente, explicar um pouco dessa loucura que tomou conta de uma parcela razoável do país, né? Eu diria quase 50%, sendo que alguns muito mais exacerbados do que outros, cometendo muitas loucuras, né? Hoje, quando você vê algumas coisas, você até ri, mas lá atrás elas nos causaram uma certa apreensão. Então, o livro procura registrar historicamente esses fatos, tentando explicá-los para quem está lendo o livro, os motivos ou aqueles que poderiam ser os motivos para essa situação ter ocorrido, né, no país, com essa divisão, né, política que nós tivemos nas nossas duas, três últimas eleições, né? O que, de certa forma, não é bom, né? O ideal seria que tivéssemos 15, 20 candidatos à presidência da República cada eleição, para que nós pudéssemos ter uma escolha melhor, né? E uma amplitude maior para que a gente pudesse fazer essa escolha da melhor maneira possível, né? Mas, infelizmente, a cada ano isso vai se tornando mais difícil. Então, o livro procura buscar essas histórias e mostrar para as pessoas o que aconteceu de fato, né? Certo. E, Rafael, onde que você foi buscar as informações, né? Onde você se baseou, com quais informações, né, para você poder estar montando aí o livro? Olha, as informações, elas, uma boa parte, eu fui ao longo do tempo, né? Eu fui guardando aquilo que eu estava vendo acontecer e que, na minha visão, merecia ser registrado para a história através de um livro, né? Então, não é difícil esse tipo de pesquisa com fatos tão próximos da gente, né? É muito mais fácil do que você falar assim, vou pesquisar sobre a carreira do Getúlio Vargas, por exemplo, né? Lógico, você tem
livros, você tem história sobre isso, mas é mais difícil, né? No caso do livro, essas coisas estavam acontecendo na medida em que eu já estava começando a escrever. Por isso que quando você fez a primeira pergunta, né, quer dizer, enquanto eu lancei esse livro, já estava com o outro praticamente pronto, minha filha já está fazendo a revisão, porém, eu já estou no computador escrevendo o 10º livro para 2025. Então, eu vou me adiantando e, ao mesmo tempo, isso me favorece na medida em que os fatos que vão acontecendo, né, me subsidiam e eu vou, logicamente, colocando isso tudo na trilha para depois organizar o livro, né? Então, a pesquisa é tranquila, é fácil. Nesse caso, por exemplo, muito fácil, muito tranquilo. E os seus livros, eles têm sempre um viés para a política, né? Sim, Tá relacionado lá, não dá para, acho que, desvincular a história, né, de política, né? Em muitos momentos sim, isso se sim, cruza, né? E sim. aí eu te pergunto, né, por que escrever sobre política? O que te motiva a escrever sobre isso? Bom, eu gosto muito do assunto, né? Então, dentro desses livros, né, com algumas exceções, eles têm a questão política, a questão da história do país e também a questão social, né? Que muito me incomoda. Para te dizer a verdade, o que mais me incomoda é a questão social, né? Essa falta de inclusão das pessoas para que a gente tenha realmente uma sociedade mais igual, uma sociedade melhor, uma sociedade maior em amplitude de desenvolvimento, de economia sustentável, etc. Isso é o que mais me incomoda. Porém, eu acabo escrevendo por quê? Desde sempre, né? Eu sempre tive, né? Eu sempre gostei de política. Eu sempre li muito sobre política. Desde 18, 19, 20 anos, eu sempre li, e sempre que pude, li sempre 2, 3 jornais todos os dias para poder absorver todas as informações. E isso hoje, né, se reflete na experiência, né, de vida e também do conhecimento para poder colocar isso nos livros, né? Mas é um assunto que eu gosto muito. Tá? E, Rafael, a gente olhando aqui para a capa do seu livro, né? Vou mostrar aqui um pouco da imagem, né? De Uhum. capa. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa imagem, né? Aí aqui você já, Certo. inclusive, comentou que o livro vai falar de um período ali da história, que é o período, inclusive, relacionado lá às eleições para presidente, né? Queria que você citasse, Certo. assim, entrasse um pouco mais a fundo e dissesse, assim, para a gente alguns pontos, né, que o leitor vai encontrar aqui dentro do seu livro. Tá? Mas começa falando um pouquinho para a gente da capa. Então, a capa desses meus últimos 4 livros foram feitos por um designer que é aqui de Bauru, Celso Luiz. E o Celso tem realmente ele é genial. Ele consegue captar somente pelo assunto do livro, né? Eu sempre, antes de mais nada, eu passo a ele o que eu estou escrevendo, sobre o que é, como é, às vezes até algumas páginas já escritas, e ele absorve isso e consegue transformá-la nessas capas que ele tem feito e que são muito. Todo mundo, quando pega o livro, fala: Nossa, mas que interessante a capa. E pela capa, a pessoa, às vezes, muitas vezes, ela quer ler o livro, né? Porque chama a atenção, não é verdade? Você me perguntou se de alguns destaques, foi isso, né, do livro, né? Olha, eu imagino o seguinte: você tem a explicação, a origem dessa situação, né, que eu chamo de uma certa insanidade das pessoas, né? Afinal de contas, você não consegue explicar para uma pessoa estrangeira que você tem, desde 96, um sistema eleitoral funcionando, com urnas eletrônicas, que nenhum caso, absolutamente zero, nenhum caso foi detectado de fraude durante 96 a 2018. E, no entanto, a partir do momento que o cidadão perde a eleição, ele vai
para a imprensa, ele vai para os seus eleitores e diz que houve fraude. E continua dizendo, ele deu uma entrevista para um blog de Portugal essa semana e insiste na tese de que há uma fraude na eleição e que ele, por isso que ele perdeu a eleição. E o que é pior, essas pessoas, muitas delas, acreditam nessa tese. Só que as pessoas não param para pensar minimamente, né, que na eleição nós elegemos governadores nos 27 estados e no Distrito Federal. Como que em São Paulo a urna não fraudou a eleição do Tarcísio, que era amigo dele, elegendo Haddad, que era amigo de Lula? É uma coisa que eles não respondem, porque eles não têm como responder, né? Então, essa questão da origem dessa insanidade, né, aquela sequência que culminou com a candidatura do candidato derrotado, né, e algumas explicações que eu acho muito interessantes que vêm de fora, né? Aonde essa história de fake news começou? Da onde veio isso? Né? A quem ela serve? A quem ela já serviu? Né? E aí eu conto, logicamente, o que aconteceu no Reino Unido, quando eles tiveram o Brexit, e que isso aconteceu justamente porque a parte contrária espalhou fake news adoidadamente, livremente, e as pessoas entraram e votaram e depois se arrependeram quando perceberam que tinham sido enganados, né? Foram enganados. A diferença para nós brasileiros é que essa legião de pessoas que acham que é fraude continuam achando. Eles continuam acreditando na mentira, eles continuam acreditando na fraude, né? E é por isso, então, que eu faço esses destaques ao decorrer do livro. Certo. E, Rafael, tem um trechinho lá do livro que você fala que você tenta trazer fatos que, de alguma forma, poderiam desvirtuar lá as pessoas de exercer lá a cidadania delas, não é? Eu queria que você dissesse aqui para a gente, né, no seu ponto de vista, né, qual que é o caminho, né, para que as pessoas possam exercer a cidadania dela ali com dignidade, com respeito. O primeiro ponto é o seguinte, né? Nós não podemos nos afastar das urnas. Esse é o primeiro ponto. E o brasileiro, 40% dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, deixam de votar em deputado estadual, federal, senador, vereador, etc., e no candidato principal. A cada nova eleição é um contingente maior do que a população do Canadá. Isso é inaceitável, né? E isso explica muita coisa, porque essa legião de pessoas que se ausenta, depois não adianta ficar criticando, já foi. As outras pessoas, os outros 60%, elegeram candidatos e por eles, né? E se afastaram. Então, a questão é o brasileiro voltar a participar das urnas. Em seguida, não se pode deixar de, e o brasileiro deixa, né, perdão, o brasileiro deixa de fiscalizar os que foram eleitos, cobrar aqueles que foram eleitos. Isso não pode, isso não existe um movimento democrático onde você tem a sua participação se você não fiscaliza, se você não cobra as pessoas, né? E existem meios, no meu livro anterior, eu até citei esses meios, como fazê-lo, né? E isso, logicamente, se reflete nessas situações que a gente vê, por exemplo, nesse novo livro, né? Onde as pessoas, por falta de pesquisar os candidatos, não pesquisam. Eles se limitam a fazer a seguinte analogia. Bom, a Cristiane é de direita. Ah, então eu não voto nela porque ela é de direita. Ah, o Rafael é de esquerda, então eu voto nele porque ele é de esquerda ou eu não voto nele porque ele é de esquerda. Isso é muito raso, muito pequeno, muito baixo, muito incipiente. Nós não podemos simplesmente reduzir o nosso poder, que é o poder de eleger alguém para nos representar, só pelo fato dele ser de direita ou de esquerda. Isso não existe, né? Nós temos lá fora países que têm
essa rotatividade. Uma hora ganha um primeiro-ministro de esquerda, outra hora ganha um primeiro-ministro de direita, ou um presidente de esquerda, ou um presidente de direita. A vida segue. As pessoas participaram daquele processo, votaram, e, a partir do momento que a eleição finda, as pessoas vão agir acompanhando, cobrando, fiscalizando e cobrando caso as coisas não saiam do jeito que foi prometido, né? Então, ao não fazer isso, nós estamos entrando nessa situação que nós estamos vendo no livro. Ou seja, a cada nova eleição, em 2014 era Aécio ou Dilma, 2018 Haddad ou Bolsonaro, e 2022 Bolsonaro ou Lula. E provavelmente, seguindo do jeito que nós estamos seguindo, 2026 vai ser a mesma coisa, quiçá 2030. Isso é péssimo para o Brasil, é péssimo para a nossa vida política. Ao invés de nós estarmos criando novos políticos que possam, no futuro, nos dar respaldo, não, nós estamos restringindo a um ou dois políticos para ficar brigando por eles. Isso é realmente muito pequeno, né, na verdade. Tá certo. Rafael, a gente, como já foi comentado, né? Então, esse é o seu oitavo livro aqui pela Escortece, né? Sim. A gente foi colocado também, né? Que você está sempre o viés, né? Que você procura estar aí inserido, está relacionado à política, à história, né? Eu queria que você fizesse uma análise aqui para a gente, né? Pensasse um pouco, né? No que você acha que mudou, né? Se é que mudou alguma coisa, né? No seu processo de escrita, né? Ao longo desse período. Difícil dizer. Creio eu que tenha uma experiência maior, né? O que me facilita e também, em tese, melhora aquilo que eu estou fazendo. Talvez seja isso, né? Mas, de resto, eu não percebo, pelo menos, né? Minha esposa, às vezes, fala para mim, olha, você está escrevendo melhor do que você escrevia há X tempo atrás, há 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas eu, sinceramente, eu não percebo isso, embora eu procure fazer as coisas que eu gosto e para que depois de prontas eu possa apreciá-las e dizer, poxa, eu gostei disso que eu fiz. Mas fora isso, eu não sei te dizer aonde estaria essa diferença. E escrever sobre esses temas, né, te deixaram assim mais apaixonado por esses assuntos ou desnorteado, né? Tá aquela sensação de nossa, né? Já Não. Eu acho que nenhuma coisa, nem apaixonado e nem desnorteado, né? Eu creio que mais integrado nessas coisas que acontecem. Então, quando eu ouço alguma coisa num telejornal, no tudo, essas coisas nunca me soam estranhas, elas nunca me soam distantes. Então, porque eu estou normalmente vivendo aquilo, né? Mas apaixonado, eu acho que aí é exagerado, né? Eu gosto do assunto, né? E gosto da política, sempre gostei, embora nunca tenha tido participação partidária. Eu nunca fui candidato a nada, já fui convidado várias vezes, mas sempre declinei e continuo não pretendendo e não vou pretender enveredar pela vida partidária, né? Não tenho nada contra, espero que as pessoas cada vez mais participem, principalmente os jovens, porque é dessa participação, né, na vida partidária que talvez surjam as modificações lá na frente do cenário que a gente vê e na maioria das vezes nós não gostamos daquilo que nós estamos vendo, né? Um governo normal, vamos chamar assim, você tem acertos, você tem erros, né? Agora, a vida política não é só um governo, né? Você tem células de oposição, você tem partidos de oposição, você tem a vida política do país que fervilha normalmente, ele está sempre fervilhando,
que precisa ser alimentada por cabeças novas, por pensamentos jovens, por pessoas que venham e nos tragam coisas novas, inteligentes, sensatas, para que a gente possa imaginar que no futuro, não muito distante, né, a gente possa estar trilhando um caminho de um desenvolvimento melhor, de uma economia sustentável. Né? Tá certo. Então, né, Rafael, nós estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista, né? E antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse, então, aqui as suas considerações finais. Eu sempre, como sempre, agradeço demais a Escortece por tudo que ela me dá de respaldo, de retorno, né? E convido a todos para comprarem o livro, né? Esses Loucos, Lúdicos e Desinformados Patriotas. É um livro isento no sentido de que ele registra a história e não um lado dessa história, mas sim os dois lados. E ele traz fatos, né? Por exemplo, teve um leitor que me passou uma mensagem que foi antes de ontem, dizendo: puxa vida, eu li o livro e eu não imaginava que a minha memória estivesse tão fraca, porque eu não lembrava de certos fatos que aconteceram há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e eu adorei por causa disso. Me reviveu essas coisas todas que aconteceram no país tão recentemente, né? E é por isso que o livro tem que existir e registrar a história para que hoje, amanhã e daqui a 20 anos as pessoas possam, ao ler, relembrarem e conhecerem tudo aquilo que aconteceu naquele determinado momento do país. Perfeito, Rafael, é isso mesmo, concordo plenamente com você, né, em relação à questão do papel do livro, né, e o quanto a história precisa ser registrada, né, então tá aqui, Sim, fica o convite do Rafael, né, Rafael Moya, perfeito. filho, né, para as pessoas lerem, então, esses loucos, lúdicos e desinformados patriotas, né, o livro está à venda, então, no site das livrarias Escortece e Amazon. Rafael, foi um Perfeito. prazer mais uma vez conversar com você. Eu agradeço muitíssimo pela sua participação aqui na TV Livre. O prazer é todo meu. Espero que a gente esteja rapidamente de volta antes da Bienal para poder falar do novo livro. Combinado, então. Até mais.